Olá, paz do Senhor. Já fez seu devocional de hoje? Hoje nosso devocional é com o Salmo 119. É o maior salmo da Bíblia, né? Então ele vai demorar um pouco mesmo, porque ele tem muitos versículos, mas é um salmo muito importante, fala muito da palavra de Deus, da importância da palavra de Deus. Então nós vamos orar e depois meditar nos salmos, amém? Pai, obrigado por essa palavra, por esse momento de estarmos diante da Tua palavra. Nos ajude, Deus, a chegar até o final. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Deus, para ouvir a Tua voz, ouvir da Tua palavra. Que seja como uma semente em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Então, Salmo 119. Salmo 119. Bem-aventurado aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. Felizes os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. E não se entregando à prática de iniquidade, seguem seus caminhos no Senhor. Promulgaste teus preceitos para que sejam observados com diligência. O que é diligência? Todos os dias, né? Seguir o caminho do Senhor, observar a palavra do Senhor. Aqui está falando que a felicidade é feliz quem guarda a lei do Senhor no coração, busca de todo o coração. Essa pessoa, ela encontra a felicidade quando ela busca o Senhor de todo o coração. A verdadeira felicidade não é algo maquiado, não é algo fingido, é a verdadeira felicidade. Ela está na palavra de Deus, na presença de Deus. Tomara que se firme minha conduta para que eu observe os teus decretos. Então não terei de me envergonhar se ficar atento a todos os teus mandamentos. Vou louvar-te com coração reto ao aprender tuas justas decisões. Observarei os teus decretos. Não me abandones de todo. Como pode um jovem... Olha, isso aqui já é uma pergunta e tem a resposta da pergunta. Como pode um jovem conservar puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? Então, como que nós podemos conservar a pureza, a santidade? Vivendo a palavra de Deus. Vivendo de acordo com os mandamentos do Senhor. Vivendo de acordo com a lei do Senhor. E para a gente viver de acordo com a lei do Senhor, nós precisamos conhecer a lei do Senhor. Por isso que a gente precisa ler, por isso que a gente precisa meditar. Eu preguei esses dias na igreja. O avivamento que eu acredito é um avivamento bíblico. Eu vi um banner da pastora, ainda não aconteceu esse evento, mas eu achei interessante a chamada do evento, falando assim, olha, quem ama a Deus ama a palavra. Então nós precisamos amar a palavra, nos dedicar a meditar a palavra, ser diligentes em ouvir, em meditar, em escutar, né, a palavra, sentar para ler, meditar, ser diligentes nisso, até que a gente entenda a palavra, a gente tenha a revelação da palavra e através disso nós vamos conservar o nosso caminho, conservar puro o caminho. Porque é só Deus que Ele pode nos purificar, só Deus pode nos santificar. Eu, por mim mesmo, não tenho essa capacidade. Só Deus que pode. Então é só Ele que pode me falar quais são os caminhos, quais são as decisões, o que eu preciso fazer, o que agrada o Senhor, o que não agrada o Senhor. Mas é uma caminhada. Eu sei que tem coisas no início da minha caminhada que eu fazia, mesmo estando na presença de Deus, e hoje eu entendo que não agrada o Senhor. Mas levou um tempo até eu confiar plenamente no Senhor, para que Ele tirasse aquilo, daquele comportamento de mim, para que Ele me convencesse que aquilo é errado. Então houve um processo, não é assim, aceitei Jesus hoje, amanhã já estou totalmente puro, totalmente santificado. Não, é um caminho de santificação. E às vezes também a gente pode errar nesse caminho, mas a gente nunca deve desistir de permanecer. Mesmo às vezes errando, a gente tem de levantar a cabeça, continuar buscando o Senhor, continuar ouvindo a voz de Deus, continuar no caminho do Senhor, porque aí Ele vai nos santificando. É Ele que pega a brasa e coloca na boca, é Ele que coloca a palavra dele na nossa boca, é Ele que purifica o nosso falar, como Ele fez, né, com Isaías, quando ele admitiu que tinha lábios impuros, o Senhor veio e purificou a boca dele. Então são coisas que é Deus que faz, quando nós admitimos. E demora a gente admitir que estamos errados, demora. A gente precisa ter muita intimidade com Deus, até que Ele nos mostre o quanto estamos errados. E se a gente arrepender e querer viver de forma certa, Ele vem com a cura.
Então é uma decisão nossa. Como Isaías decidiu, ele viu o Senhor diante da glória de Deus. Ele falou: ai de mim que sou um homem de lábios impuros. E Deus veio e purificou aonde ele reconheceu que era impuro. Então, para Deus purificar, nós precisamos também reconhecer aonde estamos errando. E a gente só reconhece, nossos olhos só são abertos quando nós estamos diante da palavra de Deus, porque a verdade liberta. Então, aquilo que eu pensava no início da minha caminhada, hoje eu já não penso mais. A minha atitude no início da minha caminhada, hoje já é diferente, por andar com o Senhor. E eu posso testemunhar com vocês algo que Deus mudou na minha mente em relação a filhos. No início da minha caminhada, eu tinha um pensamento sobre os filhos. Hoje, eu sei que o Senhor me curou na maternidade, porque hoje o meu pensamento é outro. Então, é isso que o Senhor faz, mas eu precisei admitir, Senhor, eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa esposa, eu não sou uma boa dona de casa. Então Jesus pôde me curar. Nessa área, na dona de casa, ele ainda está me curando, porque eu ainda não cheguei lá, aonde eu almejo, mas eu sei que eu estou mais perto do que ontem. Amém? E é assim, caminhada com Deus, a gente não é transformado da noite para o dia. Existe um processo até que a gente seja transformado. Então, eu estou falando aqui de uma fraqueza que é minha, mas eu tenho certeza que Deus pode curar todas as nossas fraquezas, tudo aquilo que o desagrada. O Senhor, ele não tem nojo das nossas mazelas, da nossa escuridão. Ele não tem nojo e ele está pronto para nos curar, para nos libertar, se a gente permanecer na presença dele. Então Deus não tem nojo de nós e nem medo das nossas trevas. É nós que devemos estar diante dele para que sejamos curados. E aqui está a chave já no início da palavra. Nós só andaremos em santidade, em pureza, se a gente guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Se a gente obedecer a palavra, viver de acordo com a palavra. De todo o coração eu te procurarei. Então no verso 10. Não te deixe que me afaste dos seus mandamentos. Em meu coração, eu ensinei meus filhos esse versículo, que eu sei que se um dia eu faltar, eles vão se lembrar sempre desse versículo, Salmo 119, 11. Eu aprendi com o pastor Luciano Subirá e eu transferi para os meus filhos. E fala assim: em meu coração conservei a tua promessa para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os seus decretos. Deus é o maior interessado em nos ensinar a palavra dele. Então ele vê isso no nosso coração. Quando nós temos verdadeiro interesse de obedecer, de ouvir, ele mesmo vai nos ensinar. E aqui esse salmo pede: bendito seja, Senhor, ensina-me os seus decretos. Então nós podemos pedir ao Senhor: Senhor, nos ensina a tua palavra. Senhor, nos dá a revelação da tua palavra. Não porque eu quero pregar algo novo, mas porque eu quero viver, porque eu quero andar em santidade, porque eu quero andar em pureza. Quero viver a tua palavra, eu quero agradar o coração do Senhor. E muitas das vezes, quando nós queremos agradar o coração do Senhor, nós vamos desagradar as pessoas. Nós precisamos estar acostumados com isso, porque o mundo odeia Jesus, também vai odiar os seus discípulos. Mas nós devemos estar preparados para isso, para obedecer ao Senhor, uma obediência radical. Nós não podemos ser neutros, porque o mono Deus imita. Então eu vivo uma vida de obediência a Deus. Ou vivo a vida da forma que eu quero. Não existe meio termo, né? O morno já está por lado de lá. Então que nós possamos viver uma vida com fogo aceso, com a brasa acesa no altar do Senhor. Amém? Com meus lábios tenho enumerado todas as decisões de tua boca. No caminho das tuas prescrições encontrei alegria, como em grandíssima fortuna. Em teus preceitos quero meditar e ficar atento às tuas veredas. Encontro minhas delícias em teus decretos, e não me esqueço da tua palavra. Em tua misericórdia acolhe teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas que resultam da tua lei. Sou um peregrino sobre a terra, não oculte de mim teus mandamentos. Minha alma se consome, desejando as suas ordenanças a cada instante. Ameaçaste os soberbos, os malditos, e os teus que de teus mandamentos se desviam.